Nesse vídeo a gente mostra para vocês quais são os melhores e os piores times da Série A do Brasileirão na temporada de 2024. A temporada de 2024 já começou e tem time que parece que ainda está em 2023. E aqui a gente está falando do Corinthians e do Atlético Goianiense, que tem os piores aproveitamentos de pontos até aqui no ano. Os dois times conquistaram apenas 33,3% dos pontos disputados. O Corinthians venceu a primeira em casa contra o Guarani e depois perdeu para o Ituano e perdeu para o São Bernardo também. Então já está numa situação muito complicada no começo de temporada. O Corinthians, aliás, tem o pior ataque entre os 20 times que jogam a Série A do Brasileirão em 2024. Fez apenas um gol em 3 partidas. Já o Atlético Goianiense ele jogou uma partida a mais, ele fez 4 jogos, venceu uma, empatou outra e já perdeu 2 vezes. E aí depois do Corinthians vem o Red Bull Bragantino, que tem 44,4% dos pontos e com 50% de aproveitamento vem o Atlético Mineiro, que tem uma vitória e um empate na temporada. E em quarto lugar, entre os piores aproveitamentos, tem o Atlético Mineiro, que venceu uma e perdeu outra. 50% de aproveitamento. E aí empatados com 55,5% dos pontos disputados estão Cuiabá e Flamengo. Eles jogaram até aqui 3 partidas cada um e a gente está falando só de jogos oficiais. E depois aparece o Bahia, que fez 4 partidas, ganhou 2, empatou uma e perdeu outra. O Bahia tem 58,3% de aproveitamento. A seguir aparecem Vasco, Juventude, Grêmio, e Atlético Paranaense e Cruzeiro, todos com 66,6% de aproveitamento. Alguns têm 4, outros têm 3 partidas disputadas até aqui. Depois aparece o Vitória, com 75% de aproveitamento. O Vitória ganhou 3 e perdeu uma. Mesmo número do Botafogo, que também tem 75% de aproveitamento, 3 vitórias e uma derrota. E aí, nos melhores times de aproveitamento até aqui em 2024, o Inter ele tem 77,78% dos pontos disputados. O número é o mesmo do São Paulo e do Palmeiras. O Inter tem 3 jogos disputados, São Paulo e Palmeiras também, com 2 vitórias e 1 empate. Em terceiro lugar, entre os melhores aproveitamentos, já aparece o Fluminense, que tem 83,3% dos pontos disputados. O Fluminense venceu 3 e empatou uma partida. E só 2 times ainda estão 100% entre os times da Série A do Brasileirão. É o Criciúma, recém-promovido, e o Fortaleza. Eles jogaram todas as partidas e venceram. O Fortaleza só 2 jogos e 2 vitórias, e o Criciúma 4 partidas. O Criciúma ainda conta uma partida da Recopa Catarinense, não só do estadual. E aí um pouco mais sobre esses 2 times, o Criciúma tem o melhor ataque até aqui, em número de gols, né? Fez 10 gols até aqui em 2024, em 4 partidas. E ao lado do Internacional, o Fortaleza ele não sofreu gol ainda em 2024, nos jogos oficiais que disputou. Então eles têm as melhores defesas até aqui, Fortaleza e o Internacional. É claro que o estadual não é muito parâmetro para entender o que vai acontecer ou tentar entender o que vai acontecer no Brasileirão, mas se a gente for parar para lembrar um pouco dos últimos anos, foi mais ou menos assim. A gente viu o ano passado o Santos muito mal no estadual, o Corinthians também muito mal no estadual, uns times que não estiveram muito bem nos últimos anos, né, nos campeonatos estaduais e que depois levaram isso para frente no Campeonato Brasileiro. O Santos caiu, o Corinthians quase foi rebaixado, ficou ali muito perto do rebaixamento. A gente sabe, de novo, que o estadual não é muito parâmetro para algumas coisas, até porque tem alguns estaduais que são mais fracos que outros. A gente não vai entrar na polêmica do Tite aqui não. Na verdade a gente vai sim, porque a gente é clubista e a gente entende que, eu pelo menos entendo, que o Campeonato Paulista é muito mais forte do Campeonato Carioca. Se você for comparar os times que disputam as séries A e B do Brasileirão, tem muito mais time paulista do que time carioca. E os elencos são muito mais fortes, no meu modo de ver, do que os times do Campeonato Carioca. Você vê aí o Flamengo com o time reserva, não perdeu ainda também. Você vê o Fluminense também com o time reserva, tá aí entre os primeiros colocados. Então isso já mostra um pouco da força que tem o futebol paulista no interior, que você acaba tendo o Novo Horizontino, que quase subiu ano passado, o Mirassol, que também lutou para subir para a Série A o ano passado. A gente tem são 4 times da Série A, assim como no Rio, mas eram 5 ano passado, que aí o Santos caiu. Mas então na Série B tem muito time paulista ainda jogando a Série B. A gente já falou do Guarani, tem também o Novo Horizontino,
tem o Mirassol, tem a Ponte Preta, tem o Ituano, muito time paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, nessa eu acho que o Tite mandou mal, falando que o Campeonato Carioca é o mais forte do país. E vocês acham que o Campeonato Carioca é o mais forte realmente? Ou vocês concordam comigo que o Campeonato Paulista ainda é o campeonato estadual mais forte do país? Mas por hoje é isso aí. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e de comentar aqui falando o que você achou desse vídeo e o que você acha dessa polêmica aí. A gente se vê no próximo vídeo.